Nós estamos então neste segundo domingo da nossa caminhada rumo à Páscoa, este tempo sagrado da Quaresma. E cada domingo a palavra vai nos propor uma ação, aliás, até uma ordem, né? Hoje a palavra para nós é uma ordem: escutai-o. Foi então o que Deus disse para os apóstolos. Escutar quem? Escutar Jesus, né? Escutai-o. Domingo passado nós fomos convidados a ir para o deserto com Jesus, para que com oração e jejum nos preparemos para vencer as tentações. Hoje somos chamados a subir a montanha para ter um encontro com Deus. Esses dois lugares na Bíblia, eles são muito interessantes. O deserto é o lugar do silêncio, é o lugar da oração, é o lugar de um retiro. Ali então nós vamos ouvir a voz do coração. E agora a montanha, para o judeu, um lugar elevado, né? Então eles sempre subiam as montanhas para ali se encontrar com Deus. Geologicamente falando, né, a montanha é mais alta, então para o judeu você estaria mais próximo de Deus. Era só subir na montanha para ter o encontro com Deus. E nós não temos uma montanha aqui, né? Nós não temos nem deserto e nem montanha. Então nós precisamos fazer o nosso deserto e a nossa montanha. Então esse deserto, essa montanha é o lugar onde eu estou, e ali estou tendo um encontro com o Senhor. Por exemplo, hoje, então essa igreja se transforma para nós numa montanha. É aqui que nós subimos para encontrar o Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E é claro, a nossa montanha também pode ser no nosso quarto. De repente o seu quarto é um lugar onde você pode ali ler a palavra de Deus, refletir, rezar. Então você pode fazer do seu quarto uma montanha, ou do seu escritório, ou até mesmo quem mora no sítio, vai lá no meio do pasto, procura uma árvore, né? E ali leva a sua Bíblia, não leva o celular, né? Leva a Bíblia, e lá então lendo os trechos da palavra de Deus, propostas agora na Quaresma, ali você fazer a sua leitura, meditação, oração. Ali naquele momento é a sua montanha. Então nós precisamos também fazer as nossas montanhas para que a gente possa ter esse encontro pessoal com Deus, com o Pai, e escutar a sua voz. Esse evangelho que sempre cai no segundo domingo da Quaresma, o evangelho da transfiguração, Jesus então vai com 3 discípulos ao alto monte, e aqui é o Monte Tabor, na qual ele se transfigura. O que é transfigurar-se? É mudar de figura. Ele antecipou a sua glória. Ele mostrou como que é a sua glória já antecipadamente para aqueles 3 apóstolos. E quanto ao evangelho, né, que as suas roupas ficaram brancas, ficou bonito, ficaram brancas como a luz, né? O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Então já são sinais da glória. Ele antecipa a glória para aqueles apóstolos, porque estavam desanimados, né? O que fazer? Então Jesus mostra, olha, essa é a minha glória. Mas aí quando descem da montanha, ele diz, não contem para ninguém, né? E aí quando Jesus se transfigura, aparecem 2 personagens interessantes, né? Moisés e Elias. Moisés, representando toda a lei, é aquele que recebe de Deus as tábuas dos mandamentos. Então a lei é um tema muito caro no Evangelho de Mateus. Se lembram, há 2 domingos atrás, não vim para abolir a lei, mas vim para dar-lhe pleno cumprimento. Estou enrolando a língua aqui hoje, né? Não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E aqui então aparece Moisés.
Moisés representando toda a lei, significa que em Jesus se cumpre toda a lei de Deus. Depois do lado de Moisés aparece Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, que profetizou diante do seu povo, e aí então ali naquele momento Elias representando que em Jesus se cumprem todas as profecias. Mas de repente ali estava tão bom, né, na montanha, e aí então Pedro começa a falar: Senhor, é bom estarmos aqui, vou fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. A princípio parece que é uma coisa boa que Pedro estava fazendo, né? Mas na verdade, Pedro estava sofrendo mais uma tentação. Hoje aqui está gostoso, aqui em cima da montanha está ventando, aquele vento gostoso nos cabelos, né? Vou fazer 3 tendas para nós ficar debaixo, sombra, água fresca, vamos descansar. Essa é uma tentação da acomodação, né? Do comodismo. E nós até hoje sofremos essa tentação. Quantos católicos estão acomodados? Estão sofrendo a mesma tentação de São Pedro. É bom estarmos aqui, vamos armar as nossas tendas aqui, vamos ficar aqui, não vamos nos comprometer mais com nada. Quantos católicos estão assim? Não quero mais compromisso com nada. E aí padre chama, as lideranças das pastorais chamam, vamos lá para a missa, vamos ajudar, vem aqui, vem ler uma leitura, vem participar de uma pastoral, vem ajudar na quermesse. Hoje eu não posso, hoje não dá. E aí vai se acomodando, vai dando desculpas, né? É a mesma tentação de São Pedro. Quantos acomodados que ainda existem? Não. Tanto é que quando São Pedro estava falando, aparece uma nuvem, corta São Pedro, né? Estava falando bobagem. Aquela nuvem os cobre com a sua sombra e da nuvem uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Portanto, a palavra de ordem hoje para nós é essa, né? Escutai o que Jesus tem a nos dizer. E no Evangelho de São Mateus, Jesus faz longos discursos, até catequéticos, que nos ajudam a entender para que ele veio. E o Evangelho de Mateus, ele tem essa pergunta, né? Ele tenta colocar 2 questões: quem é Jesus e o que ele tem a nos dizer. Portanto, nós precisamos escutar, né? Estar com o ouvido atento. Por isso que é importante também na liturgia, a liturgia da palavra é um momento muito importante. Nós precisamos, quando se leem as leituras aqui, escutar bem. Escutar significa entrar pelo ouvido e ir para o coração. Para ali essa palavra ir trabalhando o nosso ser e nos transformar, nos transfigurar também. Ou seja, eu tenho que me deixar transfigurar, mudar de figura, mudar de vida. É isso que a palavra de Deus deve fazer em nós. Ela deve mudar a nossa vida. Se eu estou numa vida de pecado, ouvindo essa palavra, eu vou tentar mudar a minha vida. Por isso, então, o escutar é muito importante. E aí, escutando, eu vou fortalecendo a minha fé. O que é ter fé? Ter fé é uma adesão a Deus, né? É acolher Deus na nossa história. Só que a fé, ela exige uma resposta. Qual que é a resposta que eu estou dando a Deus através da minha fé? A fé também exige um serviço. Eu preciso estar pronto para trabalhar para que o reino de Deus aconteça. A fé também exige uma ruptura, deixar tudo que nos prende. Olha a primeira leitura. Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, vai para o lugar para onde eu te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. E Abraão escuta Deus, né? E vai. Versículo 4 vai dizer: e Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Ou seja, Abraão também ouviu Deus e colocou-se a caminho. Ele ouviu e se colocou em ação.
Então, outra coisa importante para a nossa fé também é a nossa ação. Não ficarmos de braços cruzados. Mas essa palavra pede para nós também que nós devemos nos colocar em ação. Qual que está sendo a minha ação? Isso significa descer da montanha, né? Descer da montanha. Porque na montanha é uma delícia, gostoso, né? O vento é fresquinho, tudo é muito maravilhoso. A gente está aqui bem tranquilo, mas vamos ter que descer da montanha, voltar para casa. Aí você chega em casa, o que você encontra lá? Teu marido que não quer nem saber de igreja, já começa a te xingar. Encontra teu filho jogado no sofá, talvez bêbado ou drogado. Você encontra a nora ou a sogra ali, enchendo o saco. Ou você encontra, e vai encontrando várias coisas. Você tem que lidar com isso, né? Então é o descer da montanha, encontrar a realidade dura e crua. E como a gente deve agir diante dessas realidades, né? E aí então, ter fé também é saber sofrer com o Senhor. A segunda leitura, ela é muito interessante. São Paulo escreve para seu amigo Timóteo, né? E vai dizer: caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Então a fé também exige que nós soframos um pouco, mas não um sofrimento masoquista. Masoquista é aquela pessoa que gosta de sofrer, não é? Não é uma pessoa que adora sofrimento. Eu não gosto de sofrer, vocês gostam de sofrer? Não, né? Nós não podemos ser masoquista, gostar de sofrer. Mas por que a gente sofre? A gente sofre muitas vezes porque a gente quer a coisa certa. Então esse sofrimento é um sofrimento santo. Então coloque esse sofrimento, pegue essa palavra de São Paulo, sofre comigo pelo Evangelho, né? Qual que é o teu sofrimento? Então você deve ter um sofrimento familiar, alguém da família que dá muito trabalho, ou então seu sofrimento pode ser uma doença, seu sofrimento pode ser fator econômico, não sei. Qual que é o seu sofrimento? Esse sofrimento você deve sofrê-lo não por sofrer, mas você diz assim: Senhor, eu coloco esse sofrimento compartilhando o seu sofrimento na cruz. Esse que deve ser o sentido do sofrimento cristão. E aí o seu sofrimento vai ficar mais leve. Quando você sofre, mas aquele seu sofrimento vai te deixar mais forte, né? Por quê? Aqui vai dizer na palavra, né? Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Então a nossa vocação santa é essa, né? Sofrer, mas por amor a Jesus. Eu vou sofrer junto, porque aí a outra pessoa também vai estar se fortalecendo e eu também com o meu sofrimento. Então, sofrimento em São Paulo significa isso, né? Sofre comigo pelo Evangelho. Esse sofrimento que eu estou vivendo hoje é um pouquinho do sofrimento que Jesus Cristo sofreu na cruz por mim. E eu devo sofrê-lo para que meu irmão também possa se salvar. Então hoje a palavra de Deus nos pede, né, que nós ouçamos o Senhor. Vamos abrir nossos ouvidos. Vamos nos colocar, vamos descer da montanha e enfrentar a realidade. E a realidade é uma realidade de sofrimento. Como que nós estamos encarando esse sofrimento? Convido todos agora então a baixar a cabeça, fechar os olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, essa palavra é um convite para que possamos abrir os nossos ouvidos e ouvir o que tens a nos dizer. Fala, Senhor, nos nossos ouvidos. Dá, Senhor, a direção da nossa caminhada. Senhor, que os meus sofrimentos me ajudem a crescer na fé, a crescer na esperança e principalmente na caridade, Senhor. Que eu possa agora sair do conforto da montanha e descer para a dura realidade, onde ali eu preciso enfrentar todos os problemas, todas as minhas dificuldades. Dá-me força, Senhor, para que eu possa enfrentá-las com amor, a fim de poder resolvê-las da melhor forma possível. Que eu seja, Senhor, paciente, que eu possa, Senhor,
realizar o seu projeto, o seu plano de amor na minha vida, hoje e sempre. Amém. Como é bom, né? Agradecer ao Senhor, mesmo nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza.